Eu tô falando para vocês, o judiciário tá querendo governar o país e pronto, acabou. Esquece esse negócio de democracia, de botar para votar. Não, o povo brasileiro não sabe votar. Nós aqui, juízes, vamos decidir a porra toda e vamos tomar as decisões e acabou, né? Não precisa de lei, não precisa de nada. Olha o que está acontecendo aqui. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação para obrigar o Albert Einstein a implementar cotas na residência médica. Qual que é a lógica disso? Nenhuma. Não tem lei que obrigue o Albert Einstein. O Albert Einstein é uma entidade privada, ele pode ter cotas, pode não ter cotas, não interessa. Mas o Ministério Público Federal está processando o Albert Einstein na justiça, exigindo que ele tenha cota, porque ele alega que tem o quê? Tem uma lei exigindo isso? Não, tem uma portaria do Ministério da Saúde, que em tese vale apenas para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, na minha visão, de maneira errada, implementou um negócio de cota, mas diz que não, que isso é por conta do nosso ministério aqui, dentro do ministério. Agora eles estão querendo dizer que essa portaria do Ministério da Saúde é obrigatória para o Albert Einstein, porque o Albert Einstein presta serviços para o SUS também, então ele é obrigado a seguir essa portaria, e, portanto tem que ter isso. Não tem lógica nenhuma isso. Uma portaria do Ministério da Saúde não é uma lei, não foi aprovada no Congresso, não foi uma coisa que tenha validade para todas as pessoas. As empresas não são obrigadas a terem cotas se elas não quiserem, por enquanto. Mas o pessoal do MPF, o pessoal da esquerda, evidentemente, acha que sim. Então, isso aqui é mais um caso de avanço do judiciário para governar o país. Não interessa. Esquece Congresso, esquece lei, esquece a porra toda. Se a gente acha que é certo, a gente vai fazer uma ação contra você. E aí, qual que é a história, né? O pessoal aqui mostra que, no final das contas, o objetivo do Ministério Público Federal nessas coisas é justamente forçar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, em que o Albert Einstein acaba aceitando pelo menos parte dessa lei que é imposta por eles, porque eles acham que é certo. Não tem lei, não tem nada nisso aqui, né? No mesmo sentido, está a questão das eleições no Rio de Janeiro, né? Vocês sabem que continua em aberto o caso do governo do Rio de Janeiro, e com isso fica o desembargador lá, o governador biônico do Rio de Janeiro, colocado pela nossa ditadura judiciária como governante do Rio de Janeiro, né? Aqui, ó, o Dino, ele disse que após o julgamento, que agora só vai aguardar o julgamento dos recursos do TSE para destravar a ação sobre as eleições do Rio no Rio de Janeiro. As eleições do Rio, né? Lembra que está uma confusão danada, e aí, como não tem um governador para o Rio de Janeiro, quem está governando o Rio temporariamente é o desembargador biônico lá, que foi colocado na marra pelo Alexandre de Moraes, pela turma do Alexandre de Moraes, para ajudar o Eduardo Paes no Rio e prejudicar o grupo do Douglas Ruas, né, do Rio de Janeiro, né? E daí estão querendo manter esse cara o tempo que for. Só que é um absurdo isso, porque a lei no estado do Rio decreta que deveria ser o presidente da Assembleia Legislativa. Ah, mas esse cara é um bandido, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sei se é não, tá? O cara que era um bandido tá preso. Esse outro que tá agora não tem nada contra ele. Então, ou seja, a lei tem que ser cumprida, né? Só que aí esse cara, ele é favorável ao Bolsonaro, é favorável ao Flávio Bolsonaro. Então o que o STF está fazendo? Está mantendo o desembargador biônico como governador do Rio, meio que jogando fora a democracia. Eu estou falando para vocês, estamos vivendo um golpe de Estado, cara. Isso aqui é um golpe de Estado do STF, né? Estão dando um golpe, estão mantendo de forma ilegal. Lembra que o Flávio Dino aqui, ó, ele disse, ele deu a palavra de honra que iria liberar para votação o caso das eleições no Rio de Janeiro, assim que acabasse, que tivesse a publicação do acórdão do TSE. Só que agora ele mudou de opinião. Agora ele quer o julgamento dos recursos também. Ou seja, ele está segurando na mão grande. Não tem esse negócio, não esquece lei, esquece a porra toda. Eu estou segurando aqui a votação para decidir como é que vai ser o novo governo do Rio de Janeiro, né? O Dino está dando um golpe no Rio de Janeiro, o STF está dando um golpe no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal está dando um golpe nas instituições brasileiras também, com esse negócio de exigir que uma entidade privada se obedeça a regras públicas que não foram definidas no Congresso, foram definidas por uma portaria interna do Ministério da Saúde que não tem lógica nenhuma, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Partido da Causa Libertária, DKSEG, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação para que o Albert Einstein, que é um hospital muito famoso lá de São Paulo, muito bom, implemente cotas na residência médica, né? Residência médica, para quem não sabe, quando o médico ele é formado, ele tem que fazer residência para ter a especialização dele, coisa e tal.
E é muito difícil, tá? Essas vagas de residência médica são muito disputadas. Dizem que é mais difícil até do que o vestibular para medicina propriamente dito, você conseguir a residência médica, né? E o Ministério Público Federal quer reservar 30% das vagas para negros. Os negros no Brasil, negros mesmo, né? Se você tirar os pardos, negros mesmo são 8% da população brasileira, teria vaga, 30% das vagas de residência médica. 10% para pessoas com deficiência, mais uma vez uma sobre-representação enorme. 5% para indígenas, quilombolas e pessoas trans. Também, mais uma vez, minorias muito inferiores a 5%, teriam 5% das vagas na residência médica do Hospital Albert Einstein. Ou seja, tem duas coisas que eu acho muito ruins aqui, né? A primeira coisa é essa ideia de que não importa a qualificação da pessoa. A residência médica deveria ser escolhida os melhores médicos, né? E não, estão querendo forçar o Albert Einstein a escolher conforme... Olha só, isso tudo somando dá 55% das vagas da residência médica seguiriam para as, entre aspas, minorias, né? Eu, particularmente, já acho um erro você ter cotas até para universidades, tá? Para minha visão é que esse tipo de coisa é um absurdo completo. Aliás, aqui nos Estados Unidos caiu esse troço, vocês sabem, né? Não tem mais cota para nada aqui, proibido cota para universidade. Por quê? Porque isso fere o princípio de que todos são iguais perante a lei, né? Ou seja, as pessoas têm privilégios, né? É aquilo que eu falo para vocês. Eu sou contra que tenha limitações para negros e mulheres, como já teve no passado. Existiam obstáculos legais para essas pessoas no Brasil, né? Mas isso é um absurdo, não deve ter, todo mundo deve ser igual, né? Agora, o que eles querem aqui é mais do que isso, que as pessoas tenham uma vantagem sobre os homens brancos, né? Ou a população cis heteronormativa, como eles chamam, e coisa e tal. Sendo que, no final das contas, isso gera um problema. Ou seja, eu quero que o meu médico seja o melhor cara possível, não interessa a cor dele. Se ele for negro, ótimo. Se ele for cadeirante, trans e não sei o que lá, quilombola, por mim não tem problema nenhum, pode ser qualquer pessoa dessa aí, mas eu quero que ele seja bom. O que eles estão fazendo aqui é garantir que pessoas que não são tão boas assim tenham vaga na residência médica na expectativa de que isso vai ajudar esses grupos. Não vai não, tá? Vai piorar a situação. Por quê? Porque hoje, quando eu sei que tem um médico negro que fez residência no Albert Einstein, eu sei que o cara é bom. Não importa se ele é negro, se ele é branco, que cor que ele tem, eu sei que ele é um cara bom. Quando eu ver, a partir de agora, o médico que fez residência no Albert Einstein, depois dessas cotas aqui, eu vou pensar, cotista. E pode ser que não, pode ser que o cara tenha entrado por realmente ser um cara muito bom, né? Entrou no Albert Einstein porque era um cara muito bom, né? Mas imediatamente o pensamento de qualquer pessoa vai ser, não, o cara é cotista. Isso acontece nas universidades também. Quando eu fiz o FRJ não tinha cota não, entrava todo mundo por a chamada competição geral, né? E eu tinha colegas negros, tinham vários colegas negros meus na engenharia do FRJ, né? E vários se formaram, né? Inclusive, eu trabalhei para um cara que era negro e se formou no FRJ também. Fui empregado dele durante um bom tempo. O cara é excelente, inteligente pra caramba. Sempre teve negro que conseguiu entrar para o FRJ e ter boas notas e formar e fazer muito sucesso, né? Só que agora, quando você vê um negro, eu sou engenheiro do FRJ e negro, o que você pensa? Cota. Entrou pela cota. Isso é terrível, isso gera uma desvantagem para essa pessoa. Ao ajudar a pessoa a entrar na universidade, você está prejudicando as pessoas que entraram por mérito próprio, né? E no mercado de trabalho é cruel, cara. O pessoal acha que a dificuldade é você conseguir entrar na universidade, passar no vestibular. Não, a dificuldade é depois do mercado de trabalho, quando você vai ser contratado ou quando você vai se colocar no mercado de trabalho, né, de qualquer forma, aí você vai ser realmente avaliado, né? Essa ideia de que não que temos que forçar a cota acaba prejudicando tudo. E aqui eu fico muito assustado com isso. Primeiro porque a questão, como eu falei, da própria cota, que eu sou contrário a isso, acho que não deveria ter, né? O ideal é a melhor pessoa de cada entrar nisso daí, e aí se for branco, negro, o que for, não tem problema, isso não tem lógica nenhuma. Agora, o pior é justamente o fato de que, mais uma vez, você vê o Ministério Público e o Judiciário se unindo para governar o país. Não, teoricamente a gente tem um Congresso, né? As pessoas votam para o Congresso passar leis e coisa e tal. Inclusive, imagina, eu estou para te dizer que se o Congresso hoje votar uma lei encerrando as cotas no Brasil, o Judiciário vai deixar não inconstitucional, não pode, não sei o que lá, proibido diminuir, tirar cota, não sei o que lá, o que é um absurdo, né? A ideia da democracia é exatamente que as decisões são tomadas pelos representantes do povo. Né? Que negócio é esse de você... mas você acha que é obrigatório ter cota, então você vai forçar a cota.
Não, não pode, tem que obedecer o que o povo quer, o que o Congresso quer. É o que aconteceu no caso das armas, né? O povo votou no Bolsonaro, votou no Congresso a favor das pessoas terem armas. Ah, mas não pode, não sei o que lá, porque eu acho que não é, que tá errado isso daí. Não interessa, meu amigo, não tem esse negócio, tem que ter o direito de ter armas, mesmo que você não concorde. Eu não tenho arma não, tá? Já tive no passado, hoje em dia não tenho mais. Mas a verdade é a seguinte, eu acho que as pessoas querem, assim, o direito de ter, que negócio é esse, que diferença faz isso daí, né? Se a gente tem uma democracia, as decisões têm que ser tomadas pelo Congresso. O judiciário tem que obedecer às leis criadas, ele não pode chegar à conclusão de que uma coisa é melhor ou pior e decidir com base nisso, né? Aí, o que está falando o MPF aqui? Ele está colocando essa portaria 5801 de 2024, que institui o programa de ações afirmativas do Ministério da Saúde, ou seja, o Lula, né, colocou lá o escravista lá, o Alexandre Padilha, né, que é o escravista que está sendo perseguido por escravização de cubanos aqui com o programa Mais Médicos, né? Esse cara inventou esse programa de ações afirmativas no Ministério da Saúde. Aí, por que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso porque, em tese, é a administração do próprio Ministério da Saúde. Se uma empresa privada ou um órgão público decide fazer alguma coisa nesse sentido, beleza, é direito dele fazer esse troço. Agora, o que não pode é aplicar isso para uma empresa privada, como é o Hospital Albert Einstein, né? Aí o Nestor Gerenius aqui, o Gerenius está falando aqui que esse é o problema. Há tempos que os membros ativistas do Ministério Público descobriram que não precisam convencer juízes nem legisladores para fazer andar as agendas ideológicas que lhes são os caras. Ou seja, eles acham que isso é certo, cota e coisa e tal, e daí eles saem fazendo isso. Basta ameaçar litigância com base em interpretações pessoais da lei, e em seguida propor termo de ajustamento de conduta para obrigar agentes privados a seguirem regras que ninguém legislou, mas que agradam essas pessoas. O cara está usando o poder que tem do Estado não para obedecer à lei, não para fazer justiça, mas, de novo, para avançar a pauta ideológica deles. Isso é ruim por dois motivos. É ruim porque, primeiro, fragiliza a justiça. Se você faz algo para política, isso não é justiça, isso é política, né? Isso fragiliza a justiça. E é ruim porque você acaba gerando ineficiência no mercado. É o que eu falo, essas decisões governamentais, por ideologia ou pelo que quer que seja, são inevitavelmente decisões ruins, decisões que atrasam o país, decisões que pioram a situação econômica do país, né? Ele coloca aqui, um governo que leve a sério vai ter que encarar isso de frente. Não há país viável com poder paralelo, sem voto e sem freio, decidindo quem entra na faculdade, quem dirige uma empresa, interpretando a lei ao sabor das suas ideologias e ameaçando agentes privados com os transtornos enormes e oferecendo taques e não sei o que lá. Isso é um absurdo completo, eu concordo. O Judiciário, o Ministério Público Federal e o Judiciário estão atuando dessa forma, de forma militante, de forma a impor sua vontade ideológica, sem que isso seja votado pelo Congresso, sem que a opinião das pessoas seja levada em conta nessa história, né? Esse pessoal se acha progressivista, então isso justifica eles decidirem o que é certo e o que é errado. Não, a democracia pressupõe que é a população que vai decidir, não é esse grupozinho só, né? Só que isso acaba gerando, na verdade, como eu falei, o resultado ao contrário, tá? Acaba gerando problemas até para esses grupos que supostamente deveriam ser recompensados por essas cotas, né? E não é só isso não, você tem o mesmo caso aqui que eu já estou lembrando a vocês há um tempão, tá? O que está acontecendo no Rio de Janeiro é um golpe. O STF está dando um golpe no Rio de Janeiro para tentar ajudar o Eduardo Paes e prejudicar o Flávio Bolsonaro ali. Isso é um golpe. Ah, mas tem gente feliz porque o desembargador entrou lá e demitiu um monte de gente, fez um monte de coisa bonita, não sei o que lá. Acho ótimo isso, que bom que ele fez isso. Mas a verdade é a seguinte, isso é o fim da democracia. Esse cara é um cara biônico, foi colocado lá por escolha do STF. Amanhã, quando ele começar a fazer as maldades, começar a colocar os amiguinhos dele nos cargos de quem ele demitiu e coisa e tal, como é que a gente tira esse cara? O Cláudio Castro, beleza, só não votar nele na próxima eleição. Se tiver um governador merda lá no Rio de Janeiro, é só não votar nele. Você tira ele. E esse desembargador que ninguém tira, que não tem como tirar? Olha só essa loucura que foi, né? Como eu expliquei para vocês já, o Cláudio Castro renunciou para se candidatar ao Senado, depois foi cassado, né? Mas foi cassado, mas na verdade ele perdeu os direitos políticos, ele não foi cassado. Então a eleição para governo do Rio deve ser a eleição indireta, feita pela Alerj, já está decidido isso, tá? A Alerj tem que votar e coisa e tal. Só que agora, o que aconteceu? Nesse meio tempo, como não tinha o presidente da Alerj, não podia votar na Alerj, o pessoal suspendeu a coisa toda para julgar se vai ser votação direta ou indireta, suspendeu a pedido do PSD, do Eduardo Paes,
E aí, com isso, assumiu o desembargador. Qual que é a ideia do Eduardo Paes? Esse desembargador, ele pelo menos não ajuda o Douglas Ruas, que é o candidato, quem que seria eleito na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e quem iria também, vai concorrer a governador para o ano que vem, ou seja, seria o candidato do Flávio Bolsonaro para o governo do estado do Rio de Janeiro ano que vem. Então, ou seja, essa é a situação. O pessoal, na mão grande, tirou o cara do Flávio Bolsonaro e está mantendo um cara amigo do Eduardo Paes nessa história toda, sem que esse cara tenha sido eleito para ninguém. Estão dando um golpe no Rio de Janeiro. Eduardo Paes, junto com o STF, junto com o Lula, estão dando um golpe no Rio de Janeiro. E isso é muito sério. Mas os governadores do Rio de Janeiro é tudo bandido e coisa e tal. Eduardo Paes é um bandido também. Quem garante que esse desembargador também não é um bandido no final das contas? A gente não sabe. É o que eu falo para vocês. Se ele for um bandido, é só a gente não votar nele na próxima eleição. Mas esse cara não pode, porque ninguém tira ele. Aí, olha só como é que eles estão enrolando. Porque, em tese, já teve a votação no TSE. Então, podia votar isso no STF e decidir se vai ser eleição direta ou indireta. Aí o que o Dino está enrolando, né? O Dino mentiu em rede nacional em plena sessão do STF. No julgamento sobre novas eleições para governador do Rio de Janeiro, o Dino não quis decidir, pediu vista ao processo. Disse que o julgamento do TSE sobre Cláudio Castro, ex-governador, não estava claro. A própria presidente do TSE, Carmen Lúcia, explicou o caso para ele na própria sessão. Mesmo assim, Dino pediu vista. Disse que iria esperar a publicação do acórdão daquele julgamento. Quando os outros ministros tentaram fazer ele mudar de ideia, ele deu a palavra de que assim que o acórdão fosse publicado, ele devolveria o julgamento. O acórdão foi publicado. E agora, adivinha, o Dino disse que agora vai esperar o julgamento dos recursos no TSE. Ou seja, mas ele não tinha dado a palavra? Pois é, né? O Rio de Janeiro é governado por um grupo do Moraes, por um desembargador que está atrás do presidente da LERJ na linha sucessória. Ou seja, o presidente da LERJ hoje seria o cara que deveria assumir e ele teria que convocar eleições indiretas para o governo do estado e tudo isso aconteceria sem problema e ele próprio seria eleito, o Douglas Ruas. Agora, ele não pode porque tem que tá esperando o Dino que pediu vista e coisa e tal, ou seja, um caso claramente político. O Dino mentiu em rede nacional. O STF, o grupo do Moraes, está postergando esse negócio para ajudar o Lula, ajudar o Eduardo Paes e prejudicar o PL e o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Um absurdo completo esse tipo de coisa. Realmente, estamos virando uma ditadura do judiciário ampla. O judiciário decide o que quer e você foda-se. Não tem lei, não tem congresso, não tem voto, foda-se a democracia. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.